Salve, rapazes e senhoritas latino-americanas! O Back to Back é um compilado de notícias atuais, sob a minha perspectiva, isto é, com a intenção de deixar você boladão. Boladões comigo, o César Beck. Então partiu pra vinheta, porque o programa acaba de começar. Sejam muito bem-vindos, becões e beconas, porque na pauta de hoje vamos falar sobre a nova derrota de Bolsonaro e as reeleições no Congresso Nacional. Primeiro, vale dizer que relembrar é viver. Então, sob essa ponta de vista bequista, bora analisar as eleições do Senado Federal. No caso da votação pela reeleição de Rodrigo Pacheco, é importante lembrar que as urnas eletrônicas foram questionadas pra durante as eleições de 2022, especialmente após a vitória democraticamente lograda por Lula e a derrota de Jair Bolsonaro. Também vale lembrar que nos anos antes, durante e após as eleições de 2022, inclusive com aquela bizarra live do argentino com problemas de faculdade mental, é inegável que Lula foi eleito democraticamente e não houve e nunca haverá provas de fraude. Sobre, a lisura do nosso processo eleitoral, vale dizer que ele é incrível. Nosso sistema eleitoral é um dos mais sofisticados do mundo. No mesmo dia em que você vota, se sabe com uma escala de uma população de 207 milhões de becões e beconas e uma parcela considerável de centenas de milhões que exerçam sua cidadania bequista e vão lá e votam, já sabemos quem são os eleitos. Nosso sistema eleitoral é invejável e cobiçado por diversos estados democráticos de direito, inclusive pelos Estados Unidos. Então toma essa. Dito isso, vamos falar sobre a votação da presidência do Senado Federal que ocorreu ontem, no dia 1º de fevereiro. Que ocorreu de uma forma, digamos assim, atípica talvez. A vitória foi para o senhor Rodrigo Pacheco, que concorria contra o bolsonarista Rogério Marinho. O destaque agora é para deixar você boladão, assim como eu, como veremos a seguir. Fugindo do regimento interno da casa, em que os parlamentares votam perante uma urna eletrônica fechada próxima à tribuna, a votação se deu de uma forma mais antiquada possível. Ocorreu conforme diversos bolsonaristas demandam, isto é, pelo voto impresso e auditável. Se o parlamento brasileiro promulgar, teremos voto impresso em 22. Isso mesmo. E logo a votação foi feita com cédulas de papel, do jeitinho que os bolsonaristas sempre sonharam em fazer. E adivinha o resultado? O candidato apoiado pelo governo Lula levou as eleições para o Senado com um placar final de 49-32. E o Rogério Marinho teve menos votos do que o esperado. Quer algo mais simbólico que voto impresso e auditável? A diferença de votos justamente dá 17! Os bolsonaristas estão se sentindo traídos por essa falta de votos em Marinho. Talvez agora os bolsonaristas vão defender urnas eletrônicas e auditáveis. Resumo da ópera: Bolsonaro sai derrotado nos votos eletrônicos e também nos votos impressos. Vitória significativa para o presidente Lula e a derrota para Bolsonaro, Damares, Sérgio Moro, astronauta, turista espacial, Marcos Pontes e sei lá, outros mil tantos bolsonaristas raivosos que babarem rancores e morderem fronhas nos bastidores do Senado Federal. De tudo isso, Rodrigo Pacheco, cumpra sua função com responsabilidade e não decepcione a nossa República. Sobre a vitória do Arthur Lira. A vitória do Arthur Lira já era dada como certa. Infelizmente, tudo estava encaminhado para que o deputado fosse a vitória na presidência da Câmara dos Deputados. Isso já era dado como certa. Arthur Lira fechou com um bloco de partidos e conseguiu 464 deputados, ou seja, uma vasta maioria. A maior vitória da história da Casa do Povo. É realmente avassalador. O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, entregou as chaves do cofre do baú da felicidade? Não, por meio do orçamento secreto para Arthur Lira, para que Lira conseguisse manter o seu Jair sentado.
colado com super bonder, com fita duct tape 3M, tripla face na cadeira da presidência da República, e que seu Jair não sofresse a abertura de qualquer um dos mais de 150 processos de impeachment contra o seu Jair. E com isso, o deputado do Centrão de Alagoas reuniu todas as forças, parecendo Thanos na Guerra Infinita da Marvel, tendo todas as joias do infinito em sua mão, só que na forma do orçamento secreto. Vale lembrar que foi através do orçamento secreto que Arthur Lira despejou bilhões nas mãos de aliados, sendo que muitos deles são bolsonaristas. E logo, o resultado esperado não poderia ser outro, senão o esperado, que ele saiu na frente nessas eleições. Isso explica, mas não moralmente justifica a sua enorme votação. Também vale dar uma enorme exclusividade ao discurso da candidatura do deputado federal Van Rato, do Rio Grande do Sul. Em seu discurso um tanto quanto diplomático, de tempos de Guerra Fria, o deputado federal disse: "O presidente da República, nós deveríamos estar na cadeia!" E não podemos esquecer do enorme destaque dado em seu discurso quando Van Rato, da forma tão eloquente quanto o ex-presidente da República Jair Bolsonaro, disse: "Devolver a dignidade a parlamentares que, inclusive, além de terem suas redes censuradas, andam por crime de opinião que não existe, por tornozeleira eletrônica no plenário." Novo é diferente, é top, é moderno, e tem gente nova, honesta e liberal. É a inovação por um Brasil melhor. Esse é o partido de boas ideias. Agora, becões e beconas, o papo é reto, é sério. Vamos falar sobre a candidatura do deputado federal Chico Alencar. Para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer a histórica e guerreira carreira dele, hashtag aqui fica a dica. Vale dar uma pesquisa aqui mesmo, no YouTube, sobre seus feitos para a população fluminense, isto é, a população do estado do Rio de Janeiro, especialmente para os mais necessitados, desde a década de 1980, isso mesmo. Significa dizer que ele simplesmente teve mais votos que o deputado federal Van Rator. O deputado federal Chico Alencar é do pessoal fluminense e foi concorrente de Arthur Lira. Chico Alencar conseguiu apenas 21 votos em sua candidatura. Apesar disso, o seu discurso foi um dos mais aplaudidos. Por quê? Porque foi o único em um só tom, assim como todos os outros deveriam ter sido. Foi um discurso de protesto para toda a Casa do Povo, assim como pela garantia e manutenção da presidência na Câmara dos Deputados. O deputado Chico Alencar fez um belíssimo discurso. Ele se posicionou fortemente, dando destaque a ser pró-direitos humanos e contra o bolsonarismo. Fiquei um pouco frustrado ao ouvir com atenção os dois adversários na disputa da presidência da Casa, quando percebi que eles não mencionaram um fato histórico gravíssimo, que foi a tentativa de golpe do 8 de janeiro, que com as suas garras sombrias entrou aqui nessa casa. Quem vai estar defendendo a tentativa de golpe? É triste isso, ter dentro do parlamento gente que trama contra o próprio parlamento. Chico Alencar também defendeu a pluralidade de pessoas na Casa do Povo. E é isso que nós queremos, por mais gente negra da comunidade LGBTQIA+, sendo a voz representativa dessas pessoas que tanto sofrem, como que podemos ver assim na nossa realidade, e o próprio Chico Alencar dá um destaque como esse. Dá uma olhada. Nós trazemos ideias, causas, projetos e propostas em torno daquilo que é essencial às populações marginalizadas, secularmente escravizadas, daí o racismo estrutural. Também não ouvi ninguém falar da necessária e fundamental afirmação das mulheres. Também não ouvi se falar do respeito ao segmento LGBTQIA+. Então, também não ouvi se mencionar
a tragédia Yanomami. Mas é muito triste. Precisamos apontar a realidade, isto é, a politicagem. Como determinados parlamentares se comportam na coxia, atrás das cortinas no Congresso Nacional. É só lamaçal de esgoto. Poucos se salvam disso tudo. Bem, como o Fernando Gabeira disse, Chico Alencar não teria chances porque ele é um candidato de ideais, não de jantares e conchavos. Já Arthur Lira teria dado um jantar para mais de 200 parlamentares, entre deputados federais e senadores, na noite anterior. É assim que muitos políticos que nós elegemos democraticamente se comportam. Nos jantares, entre conversas tão fechadas que seria necessário ter legenda para entender o que tal porco-lítico quis dizer com tal conchavinho, ou tal troca de favores, ou aquele famoso toma lá, dá cá. E infelizmente, muito infelizmente, Arthur Lira se tornou a única opção viável para o Partido dos Trabalhadores conseguir obter, via essa manobra, a maioria na Câmara. Esperamos e torcemos muito que daqui 2 anos Lula esteja fortalecido e consiga construir uma candidatura progressista para a Câmara de Deputados. Becões e beconas, lembrem-se que estamos apenas no começo do governo. E vocês? O que vocês acham da defesa do governo Lula pelo Arthur Lira? É fã ou hater? Deixe nos comentários as suas opiniões e se vocês gostaram do vídeo, não deixem de dar aquele joinha pro Beck, que dá a maior força. E não se esqueça de me seguir aqui no canal, para mais conteúdo. O próximo episódio vai ao ar na terça-feira, às 4h20 da tarde. Por fim, vale ressaltar aquele recado bem boladão, que afinal de contas, o que conta é minha ponta. Partiu? Fui!